O outro jogo de hoje foi lá na Bombonera, né? Em Buenos Aires. O Cruzeiro foi jogar contra o Boca e acabou perdendo, né? Cedendo o gol da vitória no segundo tempo. Um gol marcado pelo Cavani. Mas não foi um mau jogo do Cruzeiro, assim, no aspecto defensivo. Primeiro tempo, né? principalmente. Isso. Não criou muito, né? O Cruzeiro no ataque, não conseguiu ser muito perigoso. Mas defensivamente fez um jogo, né, de pouco sofrimento ali na primeira parte. Na primeira parte, o Cruzeiro até conseguiu equilibrar um pouquinho mais o volume de posse, limitou muito as chances do Boca. O Boca parecia ser um time com muito pouca capacidade de organização, de criação, de articulação no primeiro tempo. Tentava pressionar, criar volume, mas não tinha tanta organização para criar. O Cruzeiro conseguia, por vezes, acalmar o jogo com a bola, tentar encontrar o Matheus Pereira saindo dessa posição do centro do ataque para tentar achar os passes. Nem sempre ele conseguiu esse último passe que desse profundidade ao time, para encontrar fosse o Lautaro Dias, fosse o Arthur Gomes, que hoje começou o jogo. E aí já tem o segundo tempo. Tem uma troca do Boca no intervalo com a entrada do Martigani, tendo mais um meio-campista, o Zenon, que é o outro meio-campista que partia do lado do campo. Ele participou pouco do jogo. Com a entrada do Martigani, com 2 meias, o Boca começou a ter um pouco mais de articulação. Do Zenon, hein? Isso. Lembrando o velho Zenon, né? Só faltou o bigode. Só faltou o bigode. O Cruzeiro, já com o jeito dele de pressionar, né, com os 3 volantes por trás, pressionando quase sempre num 4-3-3, os 3 volantes começaram a ter muito trabalho para cobrir a forma de sair de trás do Boca. Está aí o lance da bola do bola atrás. E a espetacular defesa do Fábio em seguida. No lance que pode ter sido crucial para definir a classificação. 2-0 ficaria muito mais difícil, né? Olha, o Cavani pega ali de bate-pronto, não era uma bola fácil, né, Alex? Não. E ele chega batendo, que chega atrasado, mas mesmo assim No rebote, o Cássio faz uma defesaça, né? Para ter uma ideia nos números, o primeiro tempo teve só 3 finalizações do Boca. E 2 do Cruzeiro. Foi. O segundo tempo foram 9-2. Mas o Cruzeiro, acho que ele demonstrou ser mais time, né? Eu acho que sim. Né, do que o Boca. Você vê o primeiro tempo, ele conseguia marcar mais alto, conseguia marcar melhor, conseguia incomodar mais o Boca do que ser incomodado. Isso é o equilíbrio de um time, mas só que num confronto desse tamanho, onde você tem um cara igual o Cavani também, e Boca é Boca, né, cara? Você vai ter que tomar cuidado. 1-0 ainda é um resultado interessante. Ali a gente viu a chance, né, do Cruzeiro com o Caio Jorge, que entrou no segundo tempo. Hoje o Caio Jorge ficou no banco de reservas. Matheus Henrique também. Matheus Henrique, o Lucas Silva, né? Acho que ele mexeu um pouco no time. Talvez também pela sequência de jogos, né? E agora clássico, tem o jogo, veio de um clássico contra o Atlético, um empate. E agora decide no Mineirão. Na semana que vem, a vaga às quartas de final da Sul-Americana. Lembrando que o Cruzeiro joga na segunda-feira no Campeonato Brasileiro, né? Tem essa peculiaridade também, ao contrário de todos os outros times, né? Cruzeiro joga contra o Vitória na segunda-feira à noite. Já cumpriu uma distância boa, né? Belo Horizonte, Buenos Aires, Belo Horizonte, Salvador, né? Exatamente. E depois Belo Horizonte de novo para o jogo da volta. Só é bom para o programa de milhagem, né? Isso aí, a boleirada vai ficar com o bolso cheio. Vamos falar de Boca 1, Cruzeiro 0. Vitória do Boca Juniors, gol do Cavani no segundo tempo, Elton. É assim, é um Cruzeiro que foi bem defensivamente no primeiro tempo, até em certo ponto do segundo tempo, mas pecou na parte ofensiva, né? E foi um Cruzeiro que a gente já tem enxergado no Campeonato Brasileiro uma equipe que consegue mesclar o jogo de transição e principalmente os seus laterais, que para mim são os melhores laterais hoje do futebol brasileiro, o William pelo lado direito principalmente, com um time que consegue controlar o jogo com a posse da bola. A gente viu boa parte do jogo, a gente estava acompanhando os 2 jogos, né? O Boca começar a partida tentando fazer marcação-pressão e o Cruzeiro saindo do campo de defesa tocando a bola, com personalidade, mesmo jogando fora de casa. Quando o Boca não conseguiu encaixar o seu jogo, está acontecendo isso que a gente está vendo aí. Começou a se descontrolar um pouco também na questão física, né? O jogo ficou um pouco mais pegado, mas foi um Cruzeiro que, quando teve a oportunidade de sair dessa pressão e jogar no contra-ataque e explorar as costas, como a gente está vendo aí, dos defensores do Boca, criou perigo. O placar, logicamente, é uma vantagem boa para o Boca, né? Um empate fora de casa classifica o Boca para as quartas de final, mas não é aquela coisa do Cruzeiro já pensar no Campeonato Brasileiro apenas. Não, de jeito nenhum. O Cruzeiro em casa tem
totais condições de reverter esse resultado, até porque não é o Boca de antes e também não é o Cruzeiro de antes. É um Cruzeiro muito melhor, é um Cruzeiro com muito mais personalidade e mostrou isso nessa partida, apesar da derrota. Esse Boca de antes não é o Boca de antes, nem foi no ano passado o Boca de antes, nem no ano retrasado o Boca de antes. Faz tempo que esse Boca da Libertadores. Faz tempo, hein? Aos trancos e barcos, mas chega, porque é o peso da camisa, essas coisas funcionam. Não, já evoluiu, porque ano passado empatava, agora venceu um jogo. Fala, Pedrão. Não, sim, e eu ia tocar nesse ponto do Elton. É claro que a gente fica muito, não é aquele Boca de antes, de Riquelme, de Bianchi, tricampeões de Libertadores, não é. Mas é um Boca que, por exemplo, fez o Cruzeiro sentir a segunda etapa. O Cruzeiro não fez um primeiro tempo ruim. E em muitos momentos ele controla, ele consegue tirar ali o que o Boca poderia tentar de ímpeto, de ir pra cima, de controlar, de atmosfera de bomboneira que a gente conhece. Mas ele tem um bom primeiro tempo. Volta pro segundo tempo, faltava um ajustezinho ali quando tinha a bola mais próxima assim da área. Faltou. Não faltou ao Boca no segundo tempo. O Cruzeiro tenta voltar, já não funciona como funcionava no primeiro tempo. E o Boca, esse ajustezinho que o Cruzeiro não teve, trabalha uma bola, faz esse gol. A partir desse gol aí, o Cruzeiro se desencontra. Aí o Boca dá uma empolgada, né? Tudo mais. E no final do jogo termina muito mais um Cruzeiro se segurando para que o placar não fosse mais dilatado, porque o Boca chegava, do que exatamente buscando o empate. Mas o primeiro tempo do Cruzeiro é que faz corroborar isso aí que eu falo. Não tem nada de vamos pensar em Campeonato Brasileiro. O jogo em Belo Horizonte, parece óbvio falar, mas é muito diferente de se jogar na Bomboneira. E você tem condição, pelo que você consegue jogar, é diferente acompanhando o trabalho do Cruzeiro. Você consegue criar esse time do Boca da longe de ser um grande time dentro e fora de casa. Então acho que a coisa está aberta. O detalhe desse lance, né? O Boca olha, você de novo por aqui, Cássio no Corinthians e Boca. O goleiro do jogo grande. E aparece de novo na frente do Boca, Jesus Valenzuela, o árbitro do jogo, amarelou 5 do Cruzeiro, amarelou 2 do Boca. Foi um jogo onde ele tirou mais o cartão do bolso. Um jogo que no segundo tempo, principalmente, teve muitas faltas e ele acabou usando muito o critério do cartão amarelo. Agora sim, ok, o Cruzeiro tem todas as chances para reverter, vai jogar em casa e tal, etc. Mas esse Boca vai ser muito chato no jogo de volta. Vai picotar o jogo, vai amarrar o jogo. O Boca, o que fez aqui contra o Palmeiras... Será que é o Maracanã que vai apitar? Vamos esperar para ver qual a arbitragem vai ser. Né? O ano passado, o que o Boca fez aqui contra o Palmeiras foi exatamente isso. Exato. E a arbitragem foi permissiva demais com tudo que aconteceu. O goleiro, 20 segundos para cobrar um tiro de meta. E a arbitragem permissiva. Se a gente tivesse esse tipo de arbitragem permissiva com o Boca de novo, a gente tem tido, né? Tem tido. Bom dizer, claro que você lembrou do Palmeiras e Boca aqui no Allianz, mas isso tem aconteceu demais na primeira fase da Libertadores, vários jogos em que os times que optaram por parar o jogo para fazer com que a bola não rolasse, eles foram premiados no final, porque não houve. Então, ao mesmo tempo que a gente vê em diversas competições, e a gente viu nas Olimpíadas, principalmente, né, todo o tempo que foi acrescido as partidas. Exagerou também, né? Claro, exageraram, tal, mas assim, eu acho que você precisa determinar como as coisas vão acontecer, quer dizer, exagerar. Claro que dar 10 minutos quando não acontecem coisas que justifiquem 10 minutos é um absurdo. Mas dar 10 minutos num jogo de futebol no Brasil, num jogo de futebol na América do Sul, tá longe de ser um absurdo. Aquele jogo Boca e Palmeiras era para mais era para mais de 10 minutos, cara. E tem que ser assim. A gente também tem que parar de tirar sarro quando é assim. Claro que o torcedor, tudo bem, né? Falar até empatar e tudo mais, mas não é. É que assim, tem um monte de jogo na América do Sul e no Campeonato Brasileiro também, em que você tem que parar de ter vergonha de acrescer o tempo que vai ser necessário. A gente está falando, vamos ser justos também, não sabemos nem se o Boca vai agir dessa maneira, né? Mas eu entendo que você traga a lembrança do que houve no ano passado para imaginar que com uma vantagem por 1-0, o Boca possa agir assim. E é bom lembrar, para mim, assim, esse é o resultado que deixa a vaga mais aberta, mais indefinida. Porque como hoje o Boca não é esse bicho papão também, eu acho que se o jogo tivesse terminado empatado, a gente poderia até dar uma ligeira vantagem, um favoritismo para o Cruzeiro no jogo de volta. Com 1-0, evidentemente, isso não acontece, mas acho que está muito parelha aí a disputa pela vaga. Fecha aí, Berneiro. Um exemplo disso é assim, o Boca está invicto, o Boca está invicto. Está invicto. 7 jogos, 5 empates. Pô. Bom, vamos lembrar que chegou à final da Libertadores sem vencer o ano passado. Mas o Cruzeiro, com exceção ao Clássico, como mandante, eu acho que deve ter feito gols há muito tempo em todos os jogos.
Eu não me lembro do Cruzeiro, fui puxar aqui rapidamente, não achei, tentando lembrar quando foi a última vez que o Cruzeiro, com exceção ao clássico, o último jogo, não marcou gol jogando como mandante. Ou seja, o Cruzeiro tem um poderio ofensivo jogando dentro de casa. É uma camisa muito pesada também, né? Porque o Cruzeiro teve seus momentos ruins antes da SAF, foi rebaixado. Algumas pessoas esquecem disso. O Cruzeiro é um dos times mais tradicionais do continente. O Cruzeiro é um gigante do continente. Está retomando sua grandeza gradativamente. Tem jogadores melhores que os do Boca, e eu não estou sendo Pacheco aqui. Eu tenho certeza tenho certeza que o Boca gostaria de ter vários jogadores que estão no Cruzeiro ali, sabe? Principalmente jogadores... Uma informação para você. Ele só não marcou uma vez esse ano, que foi contra o América Mineiro. Contando as fases ruins do time, que o time começou oscilando bastante. Ou seja, jogar contra o Boca é sempre muito chato, o Boca, concordo com você, vai travar o jogo. O resultado dá ao Boca a chance de jogar como ele gosta, que é tornar o jogo desagradável. Seria muito legal se tivesse um árbitro que deixasse o jogo correr. Eu sempre acho isso em todos os jogos, tá? Todos os jogos. Mas não um árbitro que picote muito o jogo, porque isso favorece mais ao Boca Juniors. Eu não gosto de jogo picotado, repito, em qualquer jogo, então vai ser legal se tiver um árbitro que deixe o jogo correr. Então eu acho que o Cruzeiro tem motivos para respeitar muito o Boca, a tradição, camisa, Cavani, marca muito, joga duro, personalidade, a torcida do Boca vai estar lá em Minas. Só que o Cruzeiro tem poderio ofensivo para conseguir fazer um gol no Boca, e se fizer um gol no Boca, o Boca, se tiver que sair para o jogo, vai ficar bem legal de assistir.